Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Este programa é para você que quer se aproximar de Deus, ouvir mensagens cristãs, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Aqui eu não prego doutrinas particulares de nenhuma igreja cristã, nem católica nem evangélica. Meu objetivo é fortalecer a sua fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida para nos libertar do pecado e da morte. As histórias contadas aqui vêm de diversas fontes cristãs, e as passagens da Bíblia também são lidas de traduções variadas, todas adaptadas para melhor compreensão, mas sem alterar o conteúdo verdadeiro da Escritura. Hoje eu quero falar sobre os sentimentos que entram em conflito com a nossa fé. Nós, seres humanos, experimentamos uma quantidade enorme de sentimentos e emoções a todo momento. Alguns são muito bons, sentimentos agradáveis e emoções prazerosas, mas também experimentamos sentimentos ruins, como medo, insegurança, rancor, raiva e vários outros que não são nada agradáveis e não fazem bem nenhum a nós, nem a nossa alma. Lá no livro de Jó, capítulo 12, versículo 10, está escrito que na mão de Deus está a alma de tudo que vive e o espírito de todo o ser humano. Ou seja, nós, seres humanos, somos, na verdade, seres espirituais. Como disse certa vez o escritor C.S. Lewis, você não tem um espírito, você tem um corpo, você é um espírito. Somos seres espirituais habitando corpos carnais, morando num mundo físico. Isso quer dizer que estamos fora da nossa dimensão verdadeira, como peixes fora da água. Nós vivemos num mundo que não é o nosso habitat natural. Fomos formados no mundo espiritual e para vivermos nesse mundo físico, recebemos os nossos corpos físicos. Assim como os astronautas têm que usar aqueles trajes espaciais para sobreviverem em um outro planeta, da mesma maneira nós ganhamos esse traje terreno para o nosso espírito viver aqui nesse mundo. O problema é que quando recebemos esse corpo e nascemos aqui neste mundo, imediatamente começamos a sentir as sensações que esse corpo nos transmite. Frio, calor, fome, dor e todas as outras passaram a fazer parte da nossa realidade. E da mesma forma que os trajes dos astronautas limitam os seus movimentos e sentidos, o nosso corpo terreno também limita os nossos sentidos espirituais. Com o passar do tempo, fomos nos acostumando com esse corpo e aprendemos a obedecer aos seus estímulos, até que finalmente passamos a confiar mais nos sentidos do corpo físico do que na nossa natureza espiritual. E com isso, nossa sensibilidade espiritual foi abafada ao máximo. Então agora o que vemos, ouvimos e sentimos é muito mais real para nós do que o mundo espiritual de onde viemos. Mas é importante lembrar que isso não diminui e nem mesmo anula a realidade da dimensão espiritual, a nossa origem. Quando o nosso tempo aqui na Terra acabar, vamos ter que abandonar esse traje e voltar com nossos espíritos para a casa do nosso Pai. É claro que nem todos os seres humanos são filhos do mesmo Pai, infelizmente. Mas todos vão ter que deixar o seu corpo físico um dia e partir para a dimensão espiritual. E este vai ser o dia que nós vamos acordar para a verdadeira realidade. Vamos despertar e nos dar conta do que realmente estava acontecendo,
que esta vida aqui na Terra era apenas uma experiência temporária que vai ser lembrada por toda a eternidade. E somente então, quando entrarmos na esfera espiritual, onde nada desse mundo vai nos influenciar mais, aí é que vamos conseguir entender com mais facilidade tudo o que passamos aqui nesse mundo. Porque essa é a nossa grande dificuldade hoje em dia. Enquanto estamos aqui no mundo, vivendo em corpos físicos e sentindo tudo o que eles nos transmitem, não conseguimos separar a nossa natureza espiritual dos sentidos terrestres. E por isso aprendemos a aceitar a realidade física como a verdadeira realidade. E como temos que lidar com sentimentos todos os dias, eles passaram a ser nossa prioridade número 1. Fome, frio, calor, dor, cansaço, tristeza, preocupações e todas as outras emoções fazem parte da nossa vida. E por isso sempre tentamos evitar desconfortos e garantir o prazer. Aprendemos a responder aos estímulos do nosso corpo terreno e deixamos totalmente de lado os sentidos espirituais. Nossa espiritualidade adormeceu e ficamos isolados da nossa verdadeira realidade. E é assim que vivemos a nossa vida aqui na Terra. É natural ficar preocupado, sentir medo, ficar triste, deprimido, sentir insegurança. Tudo faz parte do dia a dia. A maioria das pessoas nem se dá conta que tem uma origem espiritual. O mundo físico gera sensações o tempo todo e nosso corpo sente e transmite para nossa mente. E quando não são sensações boas, ficamos muito abalados. Mas se olharmos para a história dos grandes homens e mulheres de Deus, vamos ver que eles também passaram pelas mesmas dificuldades. Os problemas do mundo também os afetaram como nos afetam hoje. Lá em 2 Coríntios 1:8, Paulo desabafou: Irmãos, não queremos que vocês ignorem as dificuldades que passamos na Ásia. Foi muito mais do que podíamos suportar, tanto que até da vida nós desesperamos. O que o Paulo sentiu foi muito mais difícil do que ele aguentava. Ele até pensou em desistir da própria vida. E isso já aconteceu com muitos de nós. Já ficamos muito desencorajados e desanimados. O jovem Davi, antes de se tornar rei, tinha sido ungido pelo profeta Samuel e ouviu todas as promessas de Deus a respeito do seu futuro. Mas uma vez ele ficou tão desencorajado que disse, lá em 1 Samuel 27:1, Ora, um dia eu ainda vou morrer pela mão de Saul. Deus tinha prometido que Davi ia se tornar o rei de todo Israel, mas ele estava se deixando levar pelos sentimentos e emoções do momento. E isso acontece conosco também. Mesmo quando vemos o poder de Deus agindo em nossas vidas, ainda assim os sentimentos e as emoções podem nos afetar tão fortemente que acabam enfraquecendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Eu pessoalmente já presenciei coisas impressionantes que Deus fez na minha vida, mas mesmo assim, muitas vezes os maus sentimentos do dia a dia abalam a minha fé e estremecem a minha confiança em Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro quando ele andou sobre a água lá naquele episódio de Mateus 14. Vou ler para vocês. Mateus 14, 25-32. Já de madrugada, depois das 3 horas, Jesus se dirigiu até seus discípulos andando sobre o mar. Quando eles o viram caminhar sobre a água, ficaram assustados e disseram, é um fantasma!
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: tenham bom ânimo, sou eu, não fiquem com medo. Então Pedro respondeu: se é o Senhor, me mande ir te encontrar sobre as águas. E ele disse: venha. Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas e foi até Jesus. Mas quando sentiu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Então clamou: Senhor, me salve! Imediatamente Jesus estendeu a mão, o puxou de volta para cima da água e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E os dois caminharam juntos de volta para o barco. Quando entraram no barco, o vento parou. Pedro já estava experimentando uma manifestação do poder de Deus, o poder do mundo espiritual controlando as leis do mundo físico. Ele já estava andando sobre a água como se fosse um chão. Mas no momento que sentiu o vento forte no rosto, se desconectou da realidade espiritual. Aquele sentimento físico trouxe a sua mente de volta para o mundo físico, e aí ele perdeu a conexão e a fé no poder espiritual que já estava experimentando. É muito importante a gente entender isso, porque até mesmo nós cristãos que sabemos que a realidade espiritual é a verdadeira e que reconhecemos que os sentidos e emoções lutam contra essa realidade, mesmo assim somos influenciados e abalados pelos sentimentos o tempo todo. Mas não deveríamos ser. Deveríamos confiar sempre em Deus e não ficar nos preocupando tanto. Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está ao seu lado. Ele é seu namorado, ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios, louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vai em frente, pois a luta já termina e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa e você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está ao seu lado. Ele é seu namorado, ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios, louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vá em frente, pois a luta já termina e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa e você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Não se preocupe, tudo isso aqui vai passar. Só que falar é bem mais fácil do que fazer. E para nós, este mundo físico é muito mais real. Por isso, baseamos até nossas decisões do dia a dia nesses sentimentos e emoções.
Ah, não! Minhas decisões são baseadas em fatos, não em sentimentos. Sim, mas são fatos que você percebe do mundo físico com os seus sentimentos físicos. Veja bem, a realidade do mundo físico te ensina que o mais lógico é decidir de acordo com o que você pode ver e analisar com a sua mente física. A maioria das pessoas nem pensa em consultar a Deus para tomar uma decisão. Fatores espirituais nunca são considerados. Por isso, nossas decisões são baseadas no que o mundo físico nos apresenta como fatos. Fatos que você percebe e interpreta com sentidos físicos. E aí, quando nossas decisões dão errado, ainda recebemos outros sentimentos como resultado. Arrependimento, insegurança, medo, tristeza, raiva e vários outros. O nosso corpo físico sofre o tempo todo com esses sentimentos. Então, o que podemos fazer? Foi no momento desses, afligido pelos sentimentos, que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como nós podemos viver em paz no nosso corpo e não sermos levados pelas ondas de sentimentos que nos assolam o tempo todo? Nós sabemos pela Bíblia que Jesus também viveu num corpo como o nosso, e ele também sofreu como nós. É o que diz em Hebreus 4:15. Ele pode entender as nossas fraquezas, pois como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Porque Jesus é Deus, ele tinha certeza da sua verdadeira natureza, não duvidava, mas sentia que o seu corpo físico ficava separando-o da realidade espiritual. Então, ficava o tempo todo tendo momentos com o Pai. Ele sempre se afastava das multidões e até dos seus discípulos para ficar a sós com Deus. Essa constante comunhão com Deus renovava todos os seus sentidos espirituais. Jesus era totalmente recarregado e conseguia até dormir tranquilo dentro de um barco que estava quase afundando. Isso aconteceu lá em Marcos 4:37 e 38. Uma grande ventania começou e as ondas batiam contra o barco, que foi se enchendo de água. Mas Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Mas nós cristãos, mesmo sabendo da nossa natureza espiritual e mesmo sabendo que Deus cuida de nós, que somos seus filhos, que temos a vida eterna garantida pelo sacrifício de Jesus, ainda assim somos abalados pelos sentimentos e emoções do mundo físico, todos os dias. Confiamos mais nos sentimentos do que confiamos em Deus. E isso não é nada bom, porque acabamos respeitando e temendo mais os nossos sentimentos do que a Deus. O que diz o final do versículo de 2 de Pedro 2,19? De quem um homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Nossos sentimentos nos vencem todos os dias e por isso nos tornamos escravos deles. Nós nos submetemos a eles e não a Deus, e isso não faz bem nenhum para a nossa alma. Antes de continuar, eu quero fazer um comentário, porque algumas pessoas podem querer relacionar o que estou falando aqui com aquele sermão sobre os desejos carnais, o pecado e a concupiscência da carne. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo dos sentimentos que nos vencem, que nos escravizam, são aqueles sentimentos comuns do dia a dia. Preocupação, medo, tristeza, ansiedade e muitos outros que nos incomodam e abalam a nossa percepção do mundo espiritual. Não estou aqui tentando dar uma aula sobre como vencer o pecado na carne. Isso é a maior perda de tempo. Jesus já venceu o pecado na cruz. O que eu quero é que você aprenda a sentir mais a presença do mundo espiritual na sua vida. Ah, mas isso é coisa de espiritismo. Não, não é.
Aliás, eu nem vou comentar sobre o espiritismo aqui para não desviar o assunto. Mas se você não tem noção do mundo espiritual, você não vai conseguir seguir o que Jesus falou para aquela mulher samaritana na beira do poço, lá em João 4, 23, 24. Ele disse: "A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois ele procura os que o adoram assim. Deus é um espírito e quem o adora deve adorar em espírito e em verdade." Gente, como é que eu comecei esse programa aqui? Falando lá atrás que você é um espírito, um ser espiritual num corpo físico. E agora acabei de ler que Deus quer que você o adore em espírito. E esse é o ponto. Eu quero que você aprenda a sintonizar o seu canal espiritual com Deus e não deixar que os sentimentos e as emoções desse mundo físico atrapalhem essa conexão. Lá em Gálatas 5, Paulo falou que a carne luta contra o espírito. E esta é a realidade. Só que aí vem uma tonelada de doutrinas religiosas ensinando que você tem que lutar contra os desejos da carne e que não pode isso e não pode aquilo. Pessoal, muita calma nessa hora. Fome é um desejo da carne. Se você não satisfizer esse desejo, você vai morrer de fome. Então, ao invés de ficar lutando contra a carne, por que você não aprende a sintonizar o seu espírito com o de Deus? Se você focar na luta contra os sentimentos físicos, vai ficar pensando só neles. Vai perder a luta e não vai melhorar em nada a sua conexão com Deus. Esqueça a luta da carne. Paulo escreveu lá em Efésios 6:12: "Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade." E como ele recomendou que nós fizéssemos isso? Efésios 6, 10 e 11. "No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do inimigo." A luta é espiritual e para vencê-la temos que lutar em sintonia com o Espírito de Deus. Mas a escolha de lutar é individual. Cada um de nós decide a cada momento se vai deixar os sentidos físicos vencerem a sua natureza espiritual. E além dos sentidos embaçarem a nossa natureza espiritual, ainda tem o inimigo da nossa alma, que não quer que você lute contra. Ele quer que você desista de tentar sintonizar com o canal de Deus. E o que é que ele usa para te fazer desistir? Sentimentos de desânimo, dúvida, desencorajamento. Ele é o rei do mundo físico e apela sempre para as suas emoções e as sensações do mundo físico. Se você decide começar a ler a Bíblia, ele vai te soterrar com pensamentos negativos a respeito dela. Se começar mesmo assim, ele apela para sensações físicas, de cansaço ou distrações, e provavelmente vai ficar falando dúvidas enquanto você lê. Tem uma história muito legal que eu quero contar lá do 2º livro de Reis, capítulos 18 e 19. Foi quando Senaqueribe, que era o rei da Assíria, queria invadir Jerusalém. Ele mandou os seus mensageiros falarem a todo o povo palavras de desencorajamento, para eles não confiarem em Deus e nem no rei Ezequias. Vou ler uma parte aqui. 2 de Reis 18, 28 a 33. Então Rabsaque, que era o mensageiro do rei da Assíria, se colocou em pé diante do muro da cidade e clamou na língua judaica: "Ouçam a palavra do grande rei da Síria. Não deixem que Ezequias engane vocês. Ele não pode livrá-los da minha mão, e nem permitam que Ezequias faça vocês confiarem no Senhor.
dizendo que o Senhor vai livrá-los e que esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Os deuses das outras nações que conquistamos não puderam livrar ninguém das nossas mãos. Mas aí o povo não falou nada, ficou caladinho porque o rei tinha orientado a todos. Aí depois os mensageiros do rei da Assíria ainda enviaram uma carta desaforada para o rei Ezequias. E o que ele fez? Vou continuar a história. 2 de Reis 19, 14 a 35. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, leu e depois subiu ao templo do Senhor e colocou a carta perante Deus. E então Ezequias orou: Ó Senhor, Deus de Israel, só o Senhor é que é Deus de todos os reinos da terra. O Senhor fez os céus e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos e vê as palavras que Senaqueribe enviou para te afrontar. Então o profeta Isaías recebeu um recado de Deus e mandou para o rei Ezequias. Ele disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que você me pediu sobre Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. E, portanto, ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha nenhuma, nem mesmo vai vir contra ela com escudo. Pelo caminho por onde veio, ele vai voltar, e nessa cidade não entrará. Assim diz o Senhor: eu defenderei essa cidade por amor de mim e do meu servo Davi. E naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e matou no acampamento dos assírios 185.000 soldados. Ezequias tinha ficado inseguro, foi tomado de medo e dúvidas. Os sentimentos ruins não paravam de preocupá-lo. Mas o que ele fez? Levou toda a sua insegurança para o Senhor, que resolveu o problema. Cada um de nós cristãos sabe o que tem que fazer. Temos que combater toda influência negativa de sentimentos e emoções com fé e confiança no Senhor. E a nossa fé vem da palavra de Deus escrita na Bíblia, como diz Romanos 10:17. Se você ficar em sintonia com Deus, lendo as palavras dele na Bíblia, orando e conversando com ele, então sua fé vai ser fortalecida. Nos seus momentos de dúvidas e preocupações, você vai poder se lembrar do que leu, e o Espírito de Deus vai sussurrar no seu ouvido palavras de fé e vai te guiar pelo caminho certo. Vou seguindo o seu brilho com Jesus, aonde ele guiar.
Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Aquele programa que quer te aproximar de Deus, alegrar o seu coração e fortalecer a sua fé. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. 31996903688. E hoje estou falando sobre sentimentos e emoções conflitantes. Fiz uma analogia do corpo físico que o nosso espírito usa para viver nesse mundo com o traje que os astronautas usam para viver em outros planetas. E quando os astronautas estão lá num outro planeta, abandonados no espaço, longe de casa, por que eles não entram em desespero? Por que não morrem de medo e nem ficam deprimidos? A primeira razão é porque eles sabem que têm uma missão a cumprir e que têm um prazo para cumprir essa missão, e sabem que depois que ela acabar, eles vão voltar para casa. Só isso já é um conforto. E nós cristãos também temos uma missão aqui na Terra, e ela tem o prazo das nossas vidas. E depois que acabar, também vamos voltar para a nossa casa. Mas tem uma outra razão mais importante, que é o que mantém realmente a sanidade e dá segurança verdadeira para os astronautas lá no espaço. Sabe o que é? Eles ficam o tempo todo em contato com o controle da missão, com o quartel-general. A central de controle aqui na Terra acompanha tudo o que acontece com eles e vai dando instruções passo a passo. Quando eles têm algum problema, chamam logo o controle da missão e pedem ajuda. E isso também é o que acontece conosco aqui na Terra. Só que a maioria dos cristãos desligou o rádio e fica vivendo sem contato com a nossa central de controle lá no céu. Mas este é o segredo, ficar sempre em contato com o quartel-general, sempre consultando o controle da missão a cada passo. Se você buscar a Deus com frequência e ficar em sintonia com Ele, não vai ser abalado com os sentimentos e emoções desse mundo. Vai poder desfrutar as sensações maravilhosas que o seu corpo físico te proporciona e não vai ter medo quando vierem os sentimentos ruins. Porque as transmissões do nosso controle da missão nos asseguram que tudo está correndo de acordo com o planejado. Sabemos que tudo está de acordo com o plano de Deus, mesmo quando algo sai do nosso controle. Mas como assim? Se algo deu errado, então não está certo? Sim, mas lá em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo quando algo dá errado, sabemos que o nosso Deus, que controla nossa missão aqui na Terra, é poderoso o bastante para fazer com que tudo dê certo. Mas precisamos estar em comunicação constante com Ele. O rei Davi sabia muito bem disso, como lemos lá em 1 Samuel 30:6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todos estava cheia de amargura, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele venceu o sentimento de angústia que estava sentindo, buscando o Senhor. Entrou em contato com o controle da missão e aí então encontrou a paz que precisava para seguir em frente. Fique em contato com Deus e você vai encontrar a paz que você precisa. Dentro pra fora, o teu amor me preenche, o vazio vai
traz a paz que eu preciso. As coisas nem sempre saem do jeito que eu quero, mas em você eu confio, Jesus. E é em você que eu espero. Paz que eu preciso. Você traz a paz que eu preciso. Aflição, paz que eu preciso. Minha preocupação, você traz a paz que eu preciso. Quando estou todo em confusão, você é a paz que eu preciso. Paz que eu preciso. No meu coração, você é a paz que eu preciso. No meu coração, você é a paz que eu preciso. Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Hoje estou tentando fortalecer sua comunicação com o céu para trazer aquela paz que você precisa e que só Jesus pode te dar. Se está gostando do programa e quer entrar em contato, mande um WhatsApp para o número 31996903688. Repetindo, 31996903688. Quando os sentimentos e emoções sobrecarregam sua alma, quando as preocupações desse mundo te incomodam tanto que você não consegue nem raciocinar direito, então já passou da hora de parar e buscar a Deus. Tente parar um pouco para ler as histórias de Jesus na Bíblia, ou então relaxe lendo os Salmos de Davi. Se puder, escute um áudio da Bíblia enquanto fecha os olhos e deixa as palavras entrarem em seu coração e lavarem a sua alma. Sintonizando na Bíblia, você vai encontrar as transmissões encorajadoras que precisa. Salmo 56:3. Senhor, no dia que eu temer, vou confiar em Ti. Salmo 25:2 e 3. Deus meu, eu confio em Ti, não me deixe confundido. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Salmo 112, 6 e 7. O justo jamais será abalado e não vai temer maus rumores. O seu coração está firme confiando em Deus. Salmo 118, 8. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. E eu quero fazer aqui uma adaptação pessoal desse versículo. É melhor confiar no Senhor do que nos seus próprios sentimentos e emoções. E é claro que uma das transmissões mais confortantes é aquela que eu já citei aqui antes, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E tem muitas e muitas outras transmissões do nosso Deus e Pai escritas na sua palavra para nos guiar, confortar e fortalecer durante nossa missão aqui na Terra. Elas são conhecidas como as promessas de Deus e elas nunca falham. Ah, mas eu não acredito que Deus vai cumprir as promessas dele para mim. Bom, você pode até não acreditar, é uma escolha sua. Mas deveria, porque só você é que sai perdendo por não confiar no que Deus prometeu para os seus filhos. E Ele ama muito cada um. E por isso vou ler mais 3 promessas. Romanos 4, 21. O que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Hebreus 10, 23. Podemos esperar com confiança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Efésios 3, 20. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, através do poder dele em nós.
Então, depois de tudo isso, acho que nós temos a obrigação de sintonizar nossa mente e o nosso coração no Espírito de Deus, e não nos nossos sentimentos e emoções. Precisamos nos esforçar para confiar nele. Primeiro, para honrá-lo com a nossa fé, e segundo, para o nosso próprio bem, para fortalecer essa fé e conservar a nossa saúde mental. Porque confiando nele não vamos ficar confusos nem abalados com sentimentos e emoções. E nem vamos ficar abalados quando as coisas dão errado. Porque, afinal de contas, ele é que está no controle da missão, a nossa missão aqui na Terra. Se você ficar em contato com Deus e receber dele toda a força que precisa, vai descobrir que ele usa as dificuldades desta vida para te manter perto dele. Se ficar firme na sua palavra, os sentimentos e emoções conflitantes não vão te assustar. E você vai aprender a confiar em Jesus cada vez mais. Tudo que passar aqui na terra vai só fortalecer a sua fé. Já passei dor e tristeza, vi o futuro com incerteza, e o que era certo e errado eu não sabia. Em cada dor que eu passava, Deus me dizia e consolava, que cada prova bem mais forte me faria. Já conheci tanta gente, tantos lugares diferentes. Houve tempos que a solidão não tinha fim. Mas nessas horas tristes, preciosas horas tristes, Jesus sempre esteve junto a mim. Ensinou a confiar em Jesus, no seu amor eu confiei. Tudo isso que passei, da sua palavra aprendi a depender. Agradeço a Deus que me guiou através das tempestades e dos montes e vales que encontrei, pois em cada situação Deus me deu uma solução e aprendi o que a fé pode fazer. Tudo isso que passei me ensinou a confiar em Jesus, no seu amor eu confiei. Tudo isso que passei, da sua palavra aprendi a depender. Tudo isso que passei me ensinou a confiar em Jesus, no seu amor eu confiei. Tudo isso que passei, da sua palavra aprendi a depender. Na sua palavra aprendi a depender. Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Aprenda a depender de Deus e da sua palavra. Se apoie em Jesus e não nos seus sentimentos e emoções, porque as sensações do mundo físico não retratam a realidade espiritual. E você tem que ficar firme, confiando no seu Pai que está no céu, mesmo quando tudo dá errado. Tem um profeta pouco conhecido chamado Abacuque, que sabia muito bem disto. Ele escreveu um livro só com 3 capítulos, mas os últimos versículos do último capítulo dele conta tudo sobre a sua fé e sua confiança em Deus.
Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, vou cantar ao Deus da minha salvação. O Senhor é que é a minha força, Ele torna os meus pés como o das corças e me faz andar em lugares altos. E essa é a verdadeira demonstração de confiança em Deus. O Abacuque estava firme na fé. Eu sei que para nós que vivemos nesse mundo moderno, cheio de distrações, preocupações e dificuldades, pode parecer muito difícil se relacionar com esses personagens antigos. Por isso eu fiz a relação com os astronautas aqui. Mas tem uma outra analogia muito boa e bem rápida que eu quero fazer. Quando você se assenta para assistir um filme intenso e fica lá vivenciando o drama dos personagens, fica envolvido com o desenrolar da trama. Todos os acontecimentos te tocam e trazem emoções, e você compartilha dos sofrimentos dos personagens. Mas aí, quando o filme acaba com um final feliz, você levanta aliviado e nada daquilo te incomoda mais. Acabou. O filme acabou com um final feliz. E vai ser assim no final da sua vida aqui na Terra. Se você é um cristão e tem Jesus morando no seu coração, não importam todos os seus erros, todas as dificuldades e apertos que passou na vida. Pode ter certeza que Deus te ama. Mesmo que seus sentimentos te enganem e a realidade do mundo físico tente provar o contrário. Paulo escreveu em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E este é o mesmo Jesus que deu a vida por você para garantir que no final você volte para a casa do Pai. Então não deixe os seus sentimentos te separarem de Deus, porque nada pode te separar dele. Romanos 8, 35 a 39. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preciso falar mais? Então, quando os sentimentos negativos desse mundo tentarem te atropelar e te afastar de Deus, entre em contato com Ele. Busque receber a verdadeira paz que só Ele pode te dar. Sintonize no controle da missão para se lembrar que você não está sozinho e que quando a sua vida aqui na Terra terminar, você vai voltar para a casa do Pai. Sou apenas um rapaz com um velho violão, bolsos vazios e nenhuma possessão. Você está aqui com seu dinheiro, mas vive um vazio por dentro. Quero te dar algo pra preencher seu coração. De onde vim, pois eu sei pra onde vou. É um lugar que não se chega de escada ou de avião. Mas um segredo vou te contar, é só parar de analisar, fechar os olhos e fazer uma oração. Vou te levar para um mundo lindo, onde o sol brilha e há sempre uma canção.
tentando discernir entre a ilusão e a realidade. No escuro tentou enxergar uma luz pra te guiar, mas está cansado deste beco sem saída. Eu já vi muita gente com pesar no coração, procurando simpatia e alguma compaixão. O amor de Deus é a nossa crença pra fazer a diferença. É sua chance agora, me dê a sua mão. Vou te levar para um mundo lindo, onde o sol brilha e há sempre uma canção. Vou te mostrar um novo horizonte, cidade do rei, o rei do nosso coração. Vou te levar para um mundo lindo, onde o sol brilha e há sempre uma canção. Vou te mostrar um novo horizonte, cidade do rei, o rei do nosso coração. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Aguardo você na semana que vem e que Deus abençoe seu final de semana. Não preciso mais do meu computador. Leve o meu carro e meus óculos de sol. Tome meu cachorro e o meu celular. Tudo que tenho pra trás vou deixar. Pegue minha casa e minha televisão, meu DVD, vídeo e violão. Não preciso de mais nada pra viver, se estiver aqui sentado neste trem com você. Porque eu sinto que eu só vou precisar da minha passagem pra cidade celestial. Não estou doente, simplesmente já sei que preciso me livrar de tudo que me viciei. Talvez você pense que enlouqueci, que usei alguma droga e a cabeça perdi. Pegue o telefone e ligue pro meu patrão. Diga a ele que eu peço demissão. Já cansei dessa rotina todo dia. Tenho algo bem melhor pra fazer com minha vida. Ouço o apito, é hora de embarcar. Eu vou subindo, ou a chance vai passar sempre pra frente, sem tempo para analisar. E a passagem é grátis, pode entrar.
para a estação. Talvez não entenda, mas tomei a minha decisão. Coisas materiais não satisfazem de verdade. Só agora encontrei a verdadeira liberdade. Meu bem vem chegando, acenando a mão. Juntos nós vamos esperar na estação, deixando todo o nosso passado pra trás, pra subir neste trem e não voltar nunca mais. Porque eu sinto que eu só vou precisar da minha passagem pra cidade celestial. Ouço o apito, é hora de embarcar. Eu vou subindo, ou a chance vai passar sempre pra frente, sem tempo para analisar. E a passagem é grátis, pode entrar. Ouço o apito, é hora de embarcar. Eu vou subindo, ou a chance vai passar sempre pra frente, sem tempo para analisar. A passagem é grátis.